Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao Redação. Eu sou o Marcelo Melo, vou levar informações aqui do Vitória, as últimas notícias do Leão. Tem atualização importante na lista de relacionados, jogador que desfalca o Vitória para essa partida. O Renato Kaiser está fora do confronto contra o Palmeiras e a gente vai trazer mais informações aqui, um esboço do provável time do Vitória, o provável time também do Palmeiras, que conta também com reforços, com retornos, né, para esse confronto de daqui a pouquinho, né, às 21h30, Palmeiras e Vitória na Arena Barueri pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bora lá. Renato Kaiser vai desfalcar o Vitória nesse confronto, com um desfalque importante de última hora. O Vitória que também não conta com o Renzo Lopes, que está machucado. O Renato Kaiser sentiu um desconforto muscular nos últimos treinamentos, ainda em Salvador, e não viajou com o time para a partida que será disputada na Arena Barueri. Sem o Renato Kaiser, o treinador, o Jair Ventura, deve optar por Fabri como titular diante da equipe, né, Alviverde Paulista. Outra opção para a opção seria o jovem Lauan, que marcou o gol no final de semana do Campeonato Baiano. Além do Renato Kaiser, o Rubro Negro também já não conta, como eu falei, com o Renzo Lopes, que sofreu uma fratura na coluna, um processo transverso L4 durante o jogo treino e com isso está fora por tempo indeterminado. Então, dor de cabeça para o Vitória, que entra daqui a pouquinho para enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri, defende um retrospecto positivo, 3 partidas onde o Vitória não perde para a equipe do Palmeiras e precisa trazer pontos aí para se manter na cabeça aí da tabela de classificação, né? Bora trazer aqui também mais uma informação dos relacionados, não, bora trazer que o provável time com essa situação aí de última hora do Renato Kaiser. Esse é o provável time do Vitória, daqui a pouquinho para enfrentar o Palmeiras, no gol Gabriel Vasconcelos, o sistema de 3 zagueiros, que particularmente não sei se você concorda comigo, mas acho que poderia repensar esse sistema jogo a jogo. Claro que há situações que é necessário jogar com 3 zagueiros, mas o Vitória fica com freio de mão muito puxado. A gente acabou vendo isso na partida contra o Remo. O Vitória muito atrás, parecendo realmente com freio de mão puxado, e quando mudou o esquema para 2 zagueiros, o time conseguiu ter mais presença ofensiva e, claro, chegou aos gols que sacramentaram a vitória. Então, Gabriel Vasconcelos, Zé Marcos, Camutanga e Richelli. Na lateral esquerda, o Ramon. A novidade é o Natan Mendes, 45, é um jogador que tem força física para segurar o Piquerez, né, que vai voltar nessa partida, né, ele que ficou de fora, assim como o Gustavo Gomes, da partida anterior aí do Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No meio, Baralhas e o Kaique. A gente lembra que o Emanuel Martinez está relacionado para essa partida, pode fazer a sua estreia. O argentino que veio do Fortaleza. Nas pontas, o Aitor Cantalapiedra e o Eric. E na novidade na frente, a possível entrada aí do Fabri com a situação aí de lesão do Renato Kaiser. Então esse é o provável time do Vitória para daqui a pouquinho enfrentar o Palmeiras. Palmeiras 11º colocado, estreou com empate diante da equipe do Atlético Mineiro, jogando em Minas, e o Vitória que estreou com uma vitória dentro de casa, no Barradão, na primeira rodada, frente à equipe do Remo. Então provável time do Vitória com novidades, a entrada do Natan Mendes na lateral direita, a saída aí do lateral, o Matheus Silva, e na frente, como centroavante, o Fabri no lugar do Renato Kaiser. Há quem falasse aí também, eu vi durante o dia o pessoal comentando sobre o jogar com o Mateuzinho de falso 9. Poderia ser uma opção também importante, mas o que a gente vem apurando, vem verificando durante o dia, até com algumas fontes, é bem provável, a probabilidade é grande do Fabri entrar. A questão do Fabri é a questão do tempo de jogo do Fabri. O Fabri é aquele jogador que entra na reta final, que provavelmente não consegue levar 90 minutos, não consegue levar 2 tempos ou metade, né? Um tempo inteiro e outra metade. Aquele jogador de pouco gás ali, de 20, 25 minutos na reta final. Bora ver como é que ele se comporta, né? Se for colocado como centroavante, porque é uma posição que não vai precisar ficar naquela correria, tem que ter movimentação, mas é bem diferente de jogar como ponta. Bora ver como é que o Fabri vai se sair aí, se for colocado como titular para daqui a pouquinho. Vamos falar do Palmeiras aqui, ó. O Palmeiras retorna com titulares para enfrentar o Vitória. O técnico Abel Ferreira descansou seus principais jogadores no último compromisso, ainda no Campeonato Paulista, diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Durante a derrota por 1-0 contra o Botafogo no domingo, o Vitor Roque foi o único atleta titular que começou jogando.
no confronto pelo campeonato estadual, né? As peças importantes como Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Piquerez foram preservadas e retornam diante do Vitória daqui a pouquinho, né, no jogo na Arena Barueri. Com isso a gente vai trazer aqui um esboço também do provável Palmeiras, provável time aí do Abel Ferreira, que deve enfrentar o Vitória daqui a pouquinho. Tá aí na tela, os 11 prováveis aí do técnico Abel Ferreira, que, como eu falei, empatou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, saiu atrás, buscou o resultado, é um time que vai buscar sempre o título da competição. Vitória tem um desafio forte, difícil essa noite contra o Palmeiras, jogando na Arena Barueri, e esse deve ser o provável time. O Carlos Miguel no gol, o Kelvin, Gustavo Gomes, que retorna também, Murilho, Piquerez, que também retorna, Marlon Freitas, Andrés Pereira, joga muito, Maurício, o 40, Alan, 42, Flaco Lopes e o 9, o Vitor Roque, que jogou no Campeonato Paulista no domingo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Então esses são os prováveis 11 iniciais do técnico o Abel Ferreira para enfrentar o Vitória daqui a pouquinho na Arena Barueri. Bora passar na tabela de classificação, tá meio recente, tá no início, mas bora entender aí como é que o Vitória pode estar empatando, vencendo, até no revés, como é que fica a situação do Vitória na tabela de classificação. Bora dar um pulo lá, vamos lá. Vamos lá, tá aí a tabela de classificação, alguns jogos já começaram, né? Jogo das 19 horas, Flamengo e Internacional 0-0 até o momento. O Flamengo, com esse resultado, é o 12º, tá indo a um ponto, né? O RB Bragantino também está recebendo o Atlético Mineiro, jogo também das 19 horas. A partir das 20, Santos recebe o São Paulo, mesmo horário o Remo recebe o Mirassol, e o nosso jogo 21h30, Palmeiras e Vitória, mesmo horário 21h30, Grêmio e Botafogo. E a partir do dia 5 de fevereiro, amanhã, 19 horas, Bahia e Fluminense, mesmo horário, 20 horas de amanhã, Vasco e Chapecoense, 21h30 dessa quinta-feira, né? O Cruzeiro recebe o Coritiba, e na quinta-feira o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. Vamos lá, tabela de classificação no momento, já somando esse empate entre Flamengo e Inter, e Bragantino e Atlético Mineiro. Bragantino está indo a 4 pontos, líder, Botafogo segundo com 3, Chapecoense com 3, Vitória com 3, São Paulo com 3, Santos, os Fluminense 3, Mirassol 3, Bahia 3, Atlético Paranaense também 3, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, depois vem Flamengo 12º com 1, Internacional com 1 ponto, e sem somar Vasco, Grêmio, Corinthians, Coritiba, Santos, Remo e Cruzeiro. O Cruzeiro está por último aqui com saldo aqui de -4, tomou muitos gols aí o Cruzeiro. Então o que pode acontecer aqui com o Vitória? O Vitória empatando, o Vitória vai a 4 pontos e pode, a depender dos outros resultados, pegar a liderança aí do Bragantino. O Vitória vencendo 6 pontos, mantendo aí esse empate aqui entre esses dois jogos, o Vitória assume a liderança. E o Vitória perdendo, o Vitória pode ser ultrapassado aí pelo São Paulo, que joga daqui a pouquinho contra o Santos, né? O jogo na Vila Belmiro. O Fluminense, que joga, deixa eu ver o dia que o Fluminense joga. O Fluminense joga contra o Bahia. Se o Fluminense ganhar também pode passar o Vitória pode ser ultrapassado por vários times aí, caso não vença essa partida de daqui a pouquinho. O Remo recebe às 20 horas o Mirassol. O Mirassol também tem 3 pontos. Se vencer, passa o Vitória também. Então tá tudo no início, tudo embolado ainda. E se o Vitória empatar, pode se manter aí entre os 4, 5, os primeiros times aí da primeira parte da tabela de classificação. E se o Vitória perder, aí vai depender dos outros resultados. É bem provável que perca algumas posições. Pode chegar aí, dependendo aí do Vasco, vencer ou não, também tem o saldo de gols, pode ficar até 13º, 14º, se tudo der errado. Se tudo der certo, o Vitória vencer, o Vitória pode ficar entre os 4 primeiros, pode buscar aí a liderança ou até a segunda ou terceira colocação nessa segunda rodada do Brasileirão. Então tá aí muito precoce, muito recente, mas tá aí, o importante é fazer primeiro a pontuação no início do campeonato, não buscar para o final como o Vitória vem buscando nos anos anteriores, e a partir daí fazendo um bom primeiro turno, o segundo turno pode ser mais tranquilo, e assim esperamos, né? Então tá aí, pessoal, um giro rápido para a gente falar desse destaque de desfalque, né, de última hora do Renato Kaiser, provável entrada do Fabri.
o Natan Mendes, que deve entrar na lateral direita para segurar o Piquerez. O Vitória, com esse resultado, de momento, é o quarto colocado, vai enfrentar o Palmeiras, que de momento é o 11º colocado. A gente lembra que o Vitória defende um tabu aí de 3 jogos sem perder para o Palmeiras. Esperamos aí que esses números aumentem. Vou pedir o like que eu não pedi, você se inscreva aí no canal, ative as notificações e a gente retorna aí nesse pós-jogo para a gente falar de Palmeiras e Vitória e também trazer a coletiva do técnico Jair Ventura. Um abraço, pessoal, fique com Deus aí e bom jogo e até daqui a pouquinho no pós-jogo entre Palmeiras e Vitória. Tchau, pessoal.